ações, então várias frentes que foram abertas, né? E também algumas olhar crítico, né, para dentro da escola e para dentro até do Ministério, do Estado, para dentro do papel das escolas, né? Então, quando chego na escola e vejo a potencialidade, vejo de fato assim, o papel que ela tem e como era conduzido as ações da escola, então com o edital do Ministério que abre para cursos, né, aquela demanda que não tem primeiro um olhar, qual é a necessidade que esse Estado precisa, né? Então a gente recebia os editais abertos, a escola tinha que pleitear e assim, tinha que executar aquela demanda e ficava distante, assim, o que é que precisa para fortalecer? Precisa estruturar. Então, fiz um resgate muito breve do que foi esse período, até a escola entrar na rede SUS, que foi de 2009, né? Tem avanço, eu acho que a escola daqui avançou durante todo esse percurso pelas pessoas que passam e que cada uma vem e incrementa. Então, quando o caminho do cuidado, cheguei em março aqui na escola, em julho fui convidada para uma reunião no Ministério, no auge de tantas demandas que a gente estava aqui, para o caminho do cuidado, né? Então, quando nós chegamos em julho lá, os 6 estados iniciais para receber, junto ao Ministério, estava lá o GHC, a Fiotec, né? Para apresentar o projeto Caminhos do Cuidado. Então, vários questionamentos, né? Então, como é que nós vamos receber essa demanda? Qual foi a participação das escolas? Por que não houve participação das escolas na construção do projeto pedagógico, né? Cada um, então, o Ministério apresentando, é uma demanda que tinha necessidade, já estava pleiteada há um tempo, né? Tinha prazo para acontecer por conta de todos os trâmites de recursos, né? Execução de recursos e demanda mesmo junto aos órgãos que pleitearam. E aí, naquele momento, foram vários, né, indagações, vários questionamentos, então, assim, até desse papel das escolas, que aí foi quando eu coloquei. Por que a gente é chamado, né? Naquele momento, no sentimento inicial, foi muito de receber um pacote pronto, né? Para dentro da escola, sem a gente ter participado dessa construção. Então, receber um filho para criar, né? E aí? Com a dimensão imensa que a gente sabia. Mas, assim, abraçamos o projeto, né? Sabíamos da importância, com certeza, do que traria para dentro do SUS, né? Para a formação dos trabalhadores, para dentro das redes de saúde. Mas com esse sentimento, por quê? Né? Por que nós não fomos convidados? Até para entender as especificidades locais de cada escola, com o que estava acontecendo de formação, né? Naquele momento, a escola de saúde pública de Pernambuco estava com a formação na modalidade AD para profissionais da atenção primária, né? Então, por que essa formação, por que nós não fomos chamados? Até para integrar uma formação com outra, até para apresentar para as áreas que sempre demanda para a escola, está chegando, a gente está em articulação com o Ministério, mas não foi feito isso, né? Então, é uma etapa que foi, vamos dizer assim, queimada, né? Mas que não invalidou, né, de jeito nenhum, de todo o apoio. Então, vimos com a incumbência com prazo, né, enquanto esses 6 primeiros estados, esses 6 estados, tinha prazo para iniciar o projeto. Em julho, a gente tinha que fazer a abertura do projeto, se não me engano, final de outubro, né, outubro. E aí, com toda a etapa preparatória para isso, né. Um ponto positivo foi a autonomia que foi dada para as escolas, para a constituição das equipes, né, as equipes foram constituídas com pessoas da própria escola ou fora? Não, foram pessoas que eu já conhecia, né? Então, assim, a coordenadora era uma pessoa que eu já conhecia, inclusive já tinha convidado para trabalhar na escola comigo, mas por uma questão, estava com outro compromisso na época, então não pôde aceitar o convite naquele momento, né? Mas já conhecia, então foi um ponto positivo do projeto, foi a escola poder indicar pessoa para constituir a equipe. Então, a coordenadora não era da escola, né, uma pessoa que foi feito o convite e aceito, mas pessoa que eu conhecia, né, o perfil. E
toda a equipe de apoio, né, foram pessoas que a gente já conhecia também o perfil, então tinha todo o processo dos critérios que eram exigidos, mas foram feitos, assim, divulgados para pessoas que a gente sabia que podia inserir na equipe e estaríamos com pessoas realmente comprometidas, né, com o projeto. Então, essa constituição, essa autonomia que foi dada para a composição das equipes foi um ponto positivo, deixaram muitos conhecimentos, são pessoas que se envolveram, deram conta do projeto, mas que foram inseridas e contribuíram em outras ações da escola, né? Então, aqui na escola, a gente costuma dizer que ninguém fica com esse pedaço, não tem a questão do tecnicismo. Quem entra tem que entrar e se envolver com tudo. Então, a partir do projeto Caminho do Cuidado, que em 2013 foi quando eu cheguei, então tinha todo esse processo de estruturar a escola em algumas ações, e essas equipes, na medida do possível, também se envolviam, mas sempre pensando nessa lógica da integração da formação. Então, não ficar só com... Até porque a formação do Caminho do Cuidado, ela exigia também a inserção do olhar com a própria residência, que estava iniciando na escola, com as outras formações, né, tanto na parte da formação técnica, né, como de outras demandas de formação curto prazo, né. Então, eles se inseriram e a gente, sempre que possível, tentava trabalhar essa formação integrada, né. E como é que você avalia a execução do projeto? Muito positiva, embora temos algumas, vamos dizer assim, algumas fragilidades que aconteceram. Então, acho que positivo. Nós temos houve um fortalecimento, né, nas articulações com as áreas técnicas, né, a atenção primária e a saúde mental. Então, essa aproximação, esse fortalecimento dos vínculos, né, das áreas com a escola, com o contexto de formação, acho que foi rico, né, muito Eles rico. Participaram do colegiado. Outras instituições ou só tem formado em saúde mental? Não, participou com principalmente a saúde mental, né, que é uma área que, vamos dizer assim, já tinha um vínculo maior com a escola pela questão das residências, quem está também assumindo a coordenação de saúde mental no estado. Então, com vínculo com as pessoas e com as demandas que existem na área, que demandava para a escola, né? Embora a gente não tínhamos condições de atender essas demandas que vinham da área, por toda a questão assim, de recursos, né, estrutura no momento para atender. Sempre que possível a gente apoiava, né, mas quando veio o Caminho do Cuidado, acho que essa articulação, até essa questão mesmo do aproximação com os territórios nessas áreas foi bem rico, né? Outra questão foi também um ponto positivo, foi que a equipe estadual, ela foi assumindo, né, assim, embora durante todo o desenvolvimento do projeto, a escola assumiu o projeto, né? Então, todos os encontros que tínhamos com a equipe nacional, a gente colocava o que é que a gente apontava que precisava, né? Teve um ponto, aí eu estou sempre misturando o positivo e as fragilidades, mas quando o projeto veio, que aí teve a questão da formação dos tutores pela equipe nacional, isso foi um ponto de fragilidade, um ponto negativo, porque esses tutores já são profissionais que têm formação para outras ações dentro da escola, e essa formação foi assumida sem considerar também a metodologia da escola, sem integrar com a questão pedagógica da escola. Então, como foram chamadas para uma formação fora, né? E naquele momento até o papel da escola, né, parceira nesse processo, não ficou reconhecido, né? E aí um ponto dentro dessa fragilidade, qual foi a potencialidade que a gente assumiu? A equipe estadual foi assumindo, né, gradativamente, de uma forma que pudesse que esses tutores reconhecerem a escola também como parte de contribuição na parte pedagógica do projeto. Outras formações? Fizemos formações específicas, sentimos necessidade, porque o projeto, quando ele fez a formação, ele fez uma formação, qual era apresentando o projeto, a metodologia, né? Mas o contexto mesmo, das especificidades da organização da rede, da questão,
né, loco regional, isso não dava para ser alcançado por uma equipe nacional, né? Então, quem está aqui, nós estamos no contexto cotidiano dos serviços, né? Então, a gente tem essa articulação, esse contexto próximo. Então, a gente sentia a necessidade que a formação, ela realmente desse conta e trouxesse o contexto do território para dentro da formação, né? Como é que esse tutor, ele realmente conhecia aquela organização do território, essa realidade da organização, como é que esses serviços estão funcionando, né? O que é que falta para essa questão em rede e o que é que o projeto pode, né, dentro de uma carga horária menor, mas estrategicamente apontar para os profissionais, né, o que é que, onde eles estão, o que precisam e despertar para outras formações, para outro. Então, a gente assumiu formações específicas, nós fizemos 4 formações específicas, né, com os tutores, de forma descentralizada, que se agregou com a da equipe nacional, mas trazendo mais o contexto local, né? Então, isso foi muito rico, e aí a gente pôde aproximar esses tutores da escola, né? E assim, outro ponto positivo foi a questão com os municípios, né? Então, o projeto, pela dimensão que ele tinha, um projeto onde não tinha como você pactuar, né, toda a estruturação das turmas naquele território se você não chegasse junto ao gestor, né? Então, foi um desafio, são 185 municípios, né, no estado de Pernambuco, e aí essa realmente aproximação com os gestores municipais foi dada, a equipe estadual deu conta disso de uma forma... Vocês tiveram apoio do COSEMES? Tivemos apoio do COSEMES, né? Então, no primeiro momento, o projeto necessitaria primeiro momento, quando nós chegamos depois de julho, dessa aproximação com o COSEMES para apresentar o projeto. Então, tivemos uma situação aqui que o COSEMES não estava, embora tenha sido pactuado na tripartite, mas no contexto local foi meio assim, como assim? Nós não estamos, não sabíamos quem era a pessoa que ficava responsável por essa articulação junto com a escola, para o projeto, mas esse foi o primeiro momento, depois foi dado. E, assim, o COSEMES, ele apoiou sempre, né? Então, tivemos em conta, apresentamos sempre que necessário o projeto, mas o que mais, para o projeto dar conta, foi o contato direto com o gestor municipal. Então, a equipe saía, ia lá no município, né? Pactuava com o gestor. Se houvesse mudança de um gestor, porque tem a questão da rotativa, né, das mudanças, mas não dava descontinuidade porque a equipe estava lá. Então, tinha a organização das turmas com o gestor e com as equipes, né, locais da atenção primária e da saúde mental por município. Então, a metodologia se aproxima muito, né? Assim, a escola, ela já trabalha com a parte da problematização, né, até porque por ser uma formação de um público específico, não dá para trabalhar sem ser, né, trazendo a problematização. E, assim, claro que com o caminho do cuidado, a gente sempre traz contribuições, né? Então, a estruturação de como foi pensado o formato, como foi pensado o projeto, em 5 encontros, a questão desse momento de inspeção, a gente já trabalhava, mas aperfeiçoou para dentro da escola, né? Então, a metodologia nos cursos que a gente já trabalha já era problematização, mas esse formato a gente, inclusive, agregou, né, para dentro da escola em outras formações que a gente teve. Eu acho que outra questão importante foi essa visibilidade, né, que a escola, tanto a escola trouxe contribuições, né, no âmbito nacional, no âmbito estadual, né, para essas áreas, né, essa aproximação a partir do projeto, né, Caminho do Cuidado. Vejo como muito rico, né? Então, a gente pôde dialogar melhor com uma coordenação de saúde mental no âmbito nacional, uma coordenação
da atenção primária, embora os tempos diferentes, os encontros, mas acho que cada encontro que nós tínhamos, a partir do grupo condutor, das contribuições, nos encontros que o Ministério puxava e o que o Caminho do Cuidado tinha um espaço reservado, né, para discutirmos, acho que foi rico. Para dentro do Estado, como eu já coloquei, acho que houve um fortalecimento, né, e a partir do Caminho do Cuidado, frutos, né, então assim, tínhamos já necessidade, a área de saúde mental, pela necessidade da organização das RAPs, é uma área independente de qualquer outra que também tem, mas é uma área que precisa muito desse contexto da formação. A partir do Caminho do Cuidado existe toda a demanda de formação nessa área, existe, né, ainda existe. E o que é que a gente pôde desbravar, buscar, a gente sempre levava isso, a gente não quer que o projeto Caminho do Cuidado seja só isso, só cumpra a meta, a gente nunca pensou só na questão de cumprir a meta. É claro que cumprir a meta era importante, porque a gente sabia que a gente disseminou essa semente, né, em todos os municípios, mas o que é que pode ser desbravado a partir daqui, né? Então, uma questão importante foi a aproximação, que até no item anterior que você falou, foi a aproximação com as instituições de ensino também, né, que é a escola. A gente já caminha com isso, com a UFPE, com a UPE, outras instituições, mas a área de saúde mental, por exemplo, tem o Centro de Referência em Droga, né, o CRR Drogas, né, que é um projeto da Senade. E aqui a UFPE já trabalhava, né, já tinha implantado o CRR Droga, mas no âmbito da primeira regional de saúde. E aí a descentralização desses CRR Droga foi feito agora, a gente, junto com a equipe Caminho do Cuidado, com a escola, então foram encaminhados 4 projetos descentralizados para atender todas as 12 regionais de saúde. Dos 4 projetos, um não chegou a ser enviado, né? Então houve um equívoco a coordenação equivocou-se, então não enviou, mas os 3 foram aprovados e está sendo realizado, iniciado, né, agora em parceria com a escola, toda a formação, né, de um formato interdisciplinar, intersetorial, né, porque o CRR Droga é saúde, educação e assistência, e aí já foi um fruto, né, que a partir do projeto Caminho do Cuidado. Então a escola sempre pensava, como não ficar só no Caminho do Cuidado, como a gente instigar o Ministério, instigar o Estado, instigar quem quer que seja, para darmos continuidade nessa formação. E aí não é a formação específica em saúde mental, é para dentro de um território, né, um território de saúde. O público para essa formação? Do CRR Droga são os profissionais da equipe de saúde da família, né, da atenção primária, na verdade, os CAPs, né, todo o território da atenção primária, docentes, né, da Secretaria as escolas de referência e os profissionais que trabalham na assistência social, nos CRAs e nos CREAS, né. Então, é uma formação intersetorial rica. O projeto, a carga horária, até o formato do projeto, a gente se referenciou também no projeto Caminho do Cuidado, então a formação nos moldes do Caminho do Cuidado, com as temáticas específicas do CRR. E aí, assim, a residência, a gente tem a parceria da residência de saúde mental também com a escola, então sempre a gente tenta agregar o que é que o Caminho do Cuidado trouxe, o que despertou a partir da avaliação que a equipe traz, que foi colhida pelos tutores, pelos encontros que foram feitos com os trabalhadores que concluíram o curso. Então, isso tudo traz indicadores para a gente estar discutindo a necessidade, o que a partir disso levar de conhecimento ao gestor, né? Uma questão que nós preocupamos também foi como dar retorno também para dentro das regiões, dos municípios, né? O que é que a gente pode, na medida que o projeto ia acontecendo, o que cada tutor trazia para a equipe, de uma questão específica de dentro do território, a gente tentava, sempre que possível, dar retorno para o gestor, né, local, que eu acho que é isso a importância que qualquer formação traz. Como né? é que vocês deram esse retorno?
nos encontros que tinha, né, específico com as áreas, né, através da coordenação também de saúde do Estado, né, então sempre tinha os encontros, né, sistemáticos do colegiado e, independente disso, a gente trabalhou muito junto. Então, esse retorno foram dados tanto por meio da coordenação estadual como no contexto local, quando tinha os encontros presenciais, né. E tem uma questão que também a gente queria colocar, que assim, ficou faltando a questão da formação de saúde indígena, né, dos indígenas, que é uma demanda que tem, né, e aí a gente precisa ver o que é que o Ministério, né, vai encaminhar sobre isso. A questão de como essa formação poder, como é que a gente respalda essa formação dentro da formação do ACS, né, para dentro da formação do ACS. A questão também para o nível superior também, porque o CRR Droga ele tem um público, né, o projeto ele é limitado, né, também. E que outras demandas a gente pode, a partir dessa experiência, que o Ministério, acho que foi rico também, porque ele pôde ter visibilidade das potencialidades que a escola tem, que as escolas de saúde pública têm, né, que no geral, sempre que a gente se encontrava, a gente via do envolvimento, de fato, da participação, porque se não tivesse realmente a participação das escolas, acho que teria sido muito mais difícil, né, para dar conta desse projeto, né. Perfeito. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha, né. Mas aí tem uma questão que a gente queria colocar assim, o legado. Assim, sempre foi reivindicado, principalmente eu, enquanto escola de Pernambuco, reivindiquei as tecnologias desse projeto, como poderia ser, ficar como contrapartida para a escola, né? O sistema acadêmico, o sistema de logística, né? Já que a gente tem toda essa demanda de formação descentralizada e hoje eu ainda não consigo ter um sistema acadêmico estruturado, tão bem estruturado. E eu acho que é um legado que podia ficar para dentro das escolas, né? Além de toda essas trocas que eu acredito que a equipe nacional também, quem elaborou o projeto, quem pensou, pôde enriquecer muito também, porque as trocas foram ricas, as escolas levavam contribuições importantes para ir adequando o projeto pedagógico no desenvolvimento do curso. E acho que essa questão das tecnologias era uma contrapartida importante que podia ser deixada para dentro das escolas, né? E eu falo especialmente, não sei as outras, mas para a gente aqui seria riquíssimo, né, essa contrapartida. E é isso, Célia.